Seja muito bem-vindo ao Global Talks Oficial com um episódio inédito, né? Nós, na verdade, hoje eu vou até ter que fazer um quadro especial, porque nós estamos aqui no evento SDW, na edição Portugal, a primeira edição internacional de um grande evento. Nós já estivemos aqui a entrevistar o Marcel Roxo, né? E juntamente com a sua esposa Lara, eles idealizaram e criaram esse evento. E em Portugal agora nós temos também uma das pessoas que foi, eu digo que é uma das figuras que mais marcou todo o evento. Não só porque ele também é comunicador, teve que entrevistar aí várias pessoas, e eu tenho certeza que você vai ter uma enorme satisfação em ouvir Fernando Sardinha. Seja muito bem-vindo. Muito prazer falar com você, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui na sua frente no SDW em Portugal, que estou a praticar tanto o sotaque daqui que eu acho incrível. O português de Portugal para mim tem uma paixão tão grande pela cultura, pela história, pelo meu sobrenome, Sardinha, que é de cá, que eu vou me arriscar a fazer em português de Portugal, pode ser? Com certeza, com Perfeito, certeza. Pode, perfeito. olha, pode ser o inteiro, pode fazer umas partes. Tu conhece a loja das sardinhas da Sim, o Fantástica? mundo Já pegou, fantástico já da pegou minha. uma pra ti? Sim, do ano que eu nasci, em 1994, e estive lá a perguntar, poderia comprar com desconto? Comprar mais barato, pois 9 euros cada latinha. Poderia, meu sobrenome é minha marca. Muito bom. Você não acredita? Eu me recuso a acreditar que tu é mais novo que eu, pá. Eu sou da década de Ah, 80, tô já me hoje sentindo também velha tá. aqui, caminhando pros 40 anos de idade, Jeová. Mas Não vamos lá. parece, não parece, super nova. Obrigada, amigo. Olha, antes de mais, eu quero dizer pra você a importância da comunicação, né? Uma comunicadora, quando eu vi o Fernando pela internet, eu falei, eu preciso conectar com ele. E aí nós nos conhecemos aonde? Na igreja. Num ambiente improvável, né? Entre aspas, assim, porque, imagina, ele é brasileiro, veio palestrar em Portugal. Nós temos um. Eu tenho um grande amigo, querido pastor Edivaldo, quero mandar um abraço para ele, Edivaldo Simão, da MIF. E nós tivemos um momento especial ali para os mentorados do Marcel, lá na MIF. E conheci o Fernando lá. E quero agradecer a sua simpatia, a sua atenção, né? Muito obrigada pelo carinho também. E que não só o dom da comunicação que Deus te deu, mas eu tenho certeza que também você pode ter trabalhado isso, né, a nível de estudo também, mas que você lembre de valorizar que todos os dons e talentos que Deus te deu, não só a comunicação, porque eu tenho certeza que ele pôs muitos, muitos, muitos dons em você que talvez, como a comunicação sobressai, assim como aconteceu comigo, né? Durante muito tempo, eu negligenciei os meus outros talentos. Porque é muito mais fácil e mais gostoso, né? A gente focar naquilo que a gente é bom. Então, que você descubra. Eu acredito que essa viagem também vai servir para isso, para você ativar os seus outros dons e talentos. Eu vejo assim a comunicação. Ai, desculpa, gente, tô falando Pode diferente. falar português Brasil e Portugal, não tem mal. Eu vejo a comunicação como um meio de transformar a malta que eu tenho contato. Pois sou comediante de stand-up desde 2013. Comecei em Brasília a fazer comédia. E justamente porque encontrei na comédia um subterfúgio da timidez que eu tinha. Então, na adolescência, né, que fase da infância, sofri bullying porque era muito magro. E de fato parecia até mesmo uma sardinha, somente o esqueleto. Era alto e magro. E para mim era normal, mas o meu irmão, posteriormente na escola, posteriormente os primos, começaram um bullying que eu sentia uma timidez absurda de colocar uma blusa de frio e não tirar, pois queria me esconder. Então, de lá, da fase da adolescência para a fase adulta, a timidez perpetuou. E eu subi ao palco para fazer comédia stand-up, a fazer piadas, anedotas de mim. Ou seja, eu comecei a desconstruir. Então, fui quebrando a minha timidez, me comunicando no palco, Uau. fazendo piadas. Uau. Então a minha comunicação ela inicia-se em 2013, profissionalmente, mas com um propósito, que é justamente trabalhar a minha timidez, que é um objetivo hoje com os meus clientes, nos meus eventos, nas minhas palestras, é trabalhar a comunicação das pessoas de uma maneira divertida, que é a minha maneira. Muito bom. E você tocou num ponto que me fez lembrar de um código. Pega papel e caneta e começa a anotar todos os códigos e esse rico conteúdo que você vai ter aqui. É uma honra, né? Uma mentoria aqui para você exclusiva. O seu maior bloqueio, a sua maior
dor, a sua maior dificuldade, ela tem intimidade com o seu propósito. Vou repetir. Perfeito. A sua maior dor, o seu maior bloqueio, tem intimidade com o seu propósito. Aquilo que mais trava você é aquilo que mais vai te fazer romper na vida. Se você tem um problema financeiro, quando você romper esse problema financeiro, aquela escassez que você passou vai não só te fazer prosperar muito, mas libertar outras pessoas que também precisam. Se você teve um problema da timidez, da vergonha, ou se você foi reprimido, sofreu bullying, alguma coisa, no Brasil é muito comum a comunicação agressiva, às vezes ainda na infância, né, dos pais, dos professores, de alguém que tá quieto, tá calado, né? A criança às vezes fica reprimida, nem consegue se expressar direito por conta disso, né? Então, é super importante você trazer isso aqui. Parabéns por ressignificar e usar isso para ajudar outras pessoas. Porque eu vejo que muitas pessoas têm essa barreira, né? Da timidez, da vergonha. É extremamente normal. A maioria das pessoas, inclusive a Malta de Londres, saiu um estudo, não estou me recordar do número percentual, mas que tem um medo muito maior de morrer do que de falar em público. Não, perdão, medo de falar em público do que de morrer. Porque o fato de se expor é um confronto mental de mostrar os teus traumas, mas na base do achismo, pois ninguém está a ver os teus traumas, mas aqui dentro ainda está mal resolvido. Então, quando você se expõe no palco ou no vídeo, instantaneamente, de maneira inconsciente ou consciente, as pessoas tá a pensar, não vou falar, não vou aparecer, pois vamos julgar por causa que na adolescência, quando eu tenho 14 anos de idade, uma pessoa levantou-se e me humilhou, meu pai, meu vizinho, alguma figura hierárquica que sempre estava reprimido no teu passado. Então, trabalhar a comunicação é fundamental para todas as pessoas. Verdade. Se libertar é uma maneira de ser você, trabalhar a tua autenticidade, ter mais leveza no dia a dia. E se comunicar é necessário. As portas se abrem quando te comunicas bem. É verdade. Eu costumo dizer que a comunicação existe para servir e a Perfeito. comunicação existe para vender. E não só a venda de vender um produto. Olha, Fernando, tem aqui essa caneca, que ela é feita do material XPTO, que ela é isso e aquilo. Não só desse tipo de venda, mas quando você escolhe uma roupa para sair, você já está vendendo a sua imagem. Quando você escolhe as pessoas com quem você anda, quem te vê de fora vai te julgar por, pela ambiência a qual você está inserido. Você está vendendo uma imagem, né? Tudo que a gente for olhar dá para vender. E a gente hoje já falou aqui sobre venda, inclusive. E a venda é uma das profissões mais antigas do mundo. E eu acredito que vai existir para sempre. A comunicação é uma das profissões mais antigas do mundo. E eu acredito que vai existir para sempre. A comunicação é tão importante. Se você olhar o poder das palavras, o próprio mundo começou com o poder da palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Não é? Da palavra, se você ler a Bíblia, que eu digo que é o manual da vida, em Gênesis 1, 3, você vai ver, ele disse, haja e houve. E tudo que Deus falou, foi fazendo, né? Só que eu e você somos tão especiais que quando chegou a nossa vez, ele falou, não, peraí, que agora é diferente. Pra você, eu faço questão de pôr a mão na massa. Pra você, eu faço questão de pôr a mão no barro. E do pó da terra, Deus nos formou. Talvez você tá vindo aí agora, não sei qual é a sua espiritualidade, no que você acredita, mas se você não acredita em Deus, eu te desafio. Faz um exame de sangue, aqui em Portugal a gente chama análises, né? Colhe o seu sangue e olha a fórmula, né? Os componentes do sangue. E você vai ver a fórmula do barro lá. Você vai ver o ferro, você vai ver oxigênio, você vai ver muitas coisas no seu sangue que vem de onde? Da natureza. E mais, a ciência já descobriu que no nosso ADN, no Brasil chama de DNA, né? Nós temos o ADN de Deus. Então, assim, desculpa você que não acredita, mas eu até aconselho você a estudar mais, né? Quanto mais você estudar, você vai ver que não tem explicação. E a comunicação, o poder da palavra, só que Deus, quando chegou a vez do ser humano, ele fez questão de pôr a mão na massa, falar, não, peraí, eu quero formar com as minhas próprias mãos. E eu acredito que como nós somos imagem e semelhança de Deus, não só nós temos o poder da palavra, porque ele nos deu, mas nós também temos muitos
frutos através do trabalho das nossas mãos. E eu até brinco que os italianos, né, falam com as mãos, o italiano va bene, va pá. Eu morei na Suíça, na parte italiana, inclusive, em Lugano. E eu achei lindo isso, né? O hábito que eles têm, porque eles colocam energia, eles realmente comunicam com as mãos, né? E eu tô tocando nesse ponto porque eu quero saber qual que é a tua perspectiva da comunicação não verbal, da linguagem não verbal. E também, se você quiser comentar algo do que eu tava falando sobre o poder das palavras, sobre a palavra em si também, fica à vontade. A comunicação não verbal, ela é muito negligenciada, mas a maneira como tu te vestes, como tu falou recentemente, a maneira como tu olhas, a maneira como tu se expressa é fundamental porque as pessoas estão a te observar e analisar de maneira consciente ou inconsciente. Então, entender que comunicar não é somente falar, falar até o de menos na comunicação, mas é o entorno, é como você está disposto, entender que muitas vezes a tua postura junto com o familiar, com teu esposo, com a tua esposa, ou numa entrevista de um emprego, está se comunicando totalmente diferente. Se eu estou numa entrevista, cá também fala entrevista de emprego normal, né? Sim, sim. Por exemplo, um caso específico, tu estás a falar, assim, gostaria de trabalhar aqui, quero ter uma oportunidade. A tua coluna não está comunicando com as tuas palavras, a tua energia não está a comunicar. Então, isto realmente te condiciona a se projetar de maneira não verbal, de se vestir bem, minimamente, de olhar nos olhos, de ter uma escuta ativa, de falar com firmeza, sim, quero ter a oportunidade de trabalhar, de dar o meu melhor, de contribuir com o crescimento desta empresa, de diretamente acrescentar na faturação, porque eu quero dar resultado, eu quero estar junto com os colaboradores, dar o meu melhor diariamente. Me sinto pronto para estar neste trabalho. Então, quando tu tem a comunicação mais assertiva, com a imagem, com Energia. energia, com o olhar, com a certeza, as pessoas confiam mais. E muitas vezes há pessoas incríveis que têm um potencial, um talento, mas não está a comunicar É. da maneira correta, muito menos verbal quanto não verbal. Verdade. E você tocou num ponto interessante sobre comunicar da forma correta é muito importante. Nós temos comunicação assertiva, comunicação passiva, comunicação violenta, temos vários tipos de comunicação, formal, informal, linguagem verbal, não verbal, né? Só que as cores comunicam, a postura, o tom de voz, a expressão, energia, tudo, né? E eu quero te convidar a refletir, né, sobre o que que é a comunicação em si pra ti, o que que significa? Comunicar, para mim, é expressar a tua mensagem da maneira autêntica e também intencional a pensar no receptor dela. Então, se comunicar bem é ter uma segurança de transmitir a mensagem sabendo com quem vai te ouvir. E isto é importante, pois se tu estás a palestrar para 1000 advogados, como recentemente lá no Brasil tem a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, fiz uma palestra para 40 advogadas e tem mais 8 convites da própria OAB do Distrito Federal para poder palestrar também. Uau. Eu tenho uma comunicação diferente de uma outra que eu estive com 15 cirurgiões plásticos em Minas Gerais, em Belo Horizonte, como eu tenho uma comunicação diferente Do stand-up, do stand-up, se eu do estou podcast, no um podcast, evento. se eu estou sem o fato num bar a falar com as pessoas que estão a beber algumas imperiais, estou a me comunicar diferente. Falar em stand-up, olha, eu quero te convidar no stand-up. Aqui em Lisboa tem um stand-up Gosto, muito legal e eu acho interessante. que você vai gostar da experiência. Vamos Gosto, falar sobre isso. quero ir, quero assistir e também Quem sabe participar? Eu acho que vão te participar chamar ao também. vivo. Quero. Estou pronto. Muito bom. Agora, olha, nós vamos inverter os papéis. Vamos fazer de conta que nós estamos no teu podcast. Se Perfeito. você tivesse a me entrevistar, o que você diria? Bárbara, porque se comunicar bem é diretamente correlacionado com ter o bolso cheio de euros. Perfeita pergunta. Eu tenho um método que chama voz lucrativa, porque eu ensino justamente isso, como você transformar comunicação em lucro. Porque eu, durante muito tempo, eu negligenciei
que a minha comunicação, ela era para vender. Que a minha comunicação, ela podia ser para fazer dinheiro. Eu pensava que era só sabe, o crescer e o contribuir? Então, o servir para mim é algo muito forte, muito importante. E eu sempre gostei de servir, comunicar, comunicar. Eu fazia muita live, eu fazia live todos os dias. Tinha dia que eu fazia live 2, 3 vezes ao dia. Live gratuita, aberta no Instagram, comunicando muita coisa, entregando muito conteúdo edificante, né? A gente vê muita bobagem na internet, mas também tem uma galera que tem uma mensagem importante. E aí eu falei, aí o meu marido uma vez, eu tô sempre as pessoas a me pedir conselhos, né? Já fui, assim, não posso dizer que não sou mais, né? Mas já fui coach. Hoje eu tô muito mais numa pegada de mentora e treinadora, né? Mas toda a formação e bagagem que eu tenho do coaching me faz as pessoas. É aconselhamento, né? Às vezes liga e fica pedindo conselho. E o meu marido uma vez falou uma coisa que foi cirúrgica pra mim. Ele falou assim: pra que as pessoas vão te contratar se você tá sempre fazendo de graça? Por que ela vai contratar o seu serviço, vai fazer coach ou mentoria com você, se você fica já falando tudo, entregando tudo numa ligação, num café? E aquele dia me virou uma chave. Eu falei, não, peraí, realmente. Então, a comunicação, ela é altamente lucrativa. E é a minha história. Por que eu criei o método Voz Lucrativa? Porque eu sou de Araguaína, Tocantins, né? Imagina uma menina que vem lá do Tocantins, que muita gente até hoje nem sabe onde fica o Tocantins, né? Não tô falando só de brasileiros, mas de europeus, de várias pessoas que nunca ouviu falar do Tocantins. Eu me lembro que quando eu mudei para São Paulo, né? Muitas pessoas brincavam comigo na faculdade, na escola, né? É terra do índio, é isso, é aquilo. Alguns, onde fica, né? Eu gostava dessas E piadas, não. não, a gente dói, né? É uma coisa que a gente dói, porque assim, é minha terra, minha origem, eu amo, eu sou apaixonada, eu tenho muito orgulho da minha cidade de Araguaína, Tocantins. Quero mandar um beijo, um abraço aí para todos os tocantinenses, todos os araguainenses, todos os brasileiros. Eu honro a minha nação. Eu não sou aquela brasileira que fica aí só metendo pau falando mal do Brasil. Eu saí do Brasil porque eu brinco que eu não desisti do Brasil fácil, não, né? Eu sou do Tocantins, mas eu morei em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Eu morei em Goiânia, né? Capital de Goiás. Eu morei em Imperatriz, Maranhão. Eu morei em Fortaleza, Ceará. Eu falo, não desisti do Brasil fácil. E eu tenho muito carinho, muito respeito pela nossa nação. Eu admiro, eu creio, nós brasileiros já nascemos comunicadores, empreendedores, nós já temos vários, né, habilidades e talentos. Mas, assim, a comunicação, para mim, eu acredito, não só foi um dom, uma habilidade que Deus me deu, mas foi algo que eu entendi que eu precisava aprimorar, porque Deus queria usar muito mais a minha boca, não só para palestrar, não só porque eu faço eventos internacionais em vários países, né? A gente já fez Londres, Brasil, Portugal, né? Já palestrei em Dubai, em vários lugares. E já estive na China, já estive em muito lugar. E eu entendi que aquilo que a gente carrega não é sobre a nossa mensagem, mas é sobre ele. O que ele colocou em nós, né? Que não é o meu propósito, é o propósito que Deus criou para eu fazer. E que a comunicação é só um veículo, uma ferramenta, é o meio. Hoje a gente viu uma palestra que a pessoa falou isso, né? A comunicação é o meio. É o meio. E você não comunicar é você negligenciar o teu propósito. É você negligenciar um dom e um talento que Deus te deu, né? Moisés, quando Deus falou para ele, né, entregar a lei para o povo, Deus falava muito para Moisés fazer as coisas. Moisés falava assim: "Não, Deus, eu não. A minha língua é pesada. Mandarão, manda meu irmão no meu lugar." E Deus falou assim: "Mas quem foi que fez a boca? Quem foi que criou a comunicação? Quem foi que criou a palavra? Então, se foi eu que criei e eu tô falando pra tu fazer, quem és tu pra não falar, pra não fazer, não é?" Então, muitas vezes a gente faz isso, sabe? A gente autossabotagem, né? E isso pra mim tem virado. Eu tô nesse processo ainda, né? Eu eu realmente entendi que eu posso servir, contribuir, sim, mas eu tenho que determinar limites e que a comunicação ela é altamente lucrativa. Você precisa saber vender, não só vender efetivamente o seu serviço, o seu produto, mas também vender você, né? A pessoa que você é, os seus princípios, os seus valores. Você precisa deixar isso muito claro. Você precisa comunicar isso para o mundo. Interessante este ponto também. Absolutamente tudo que tu falou é realmente impressionante e muito importante. Mas quando tu vai aprender a se vender, tu não tem que aprender uma arte de vendas, mas tu tem que aprender a maneira de se comunicar de uma maneira que as pessoas reparem no teu valor e queiram te comprar. Exato. Então, o que é que tu Ser fazes? atrativo, né? Exatamente, o que é que tu fazes? Eu acho que é importante treinar a voz, porque quando você treina a voz, tem a comunicação boa, você ganha até mais no seu trabalho, isso.
ela não falou desta maneira, ela falou de uma maneira com autoridade. Eu desenvolvi meu método próprio através da minha própria história, que é o método voz lucrativa. Quando tu aprendes a se comunicar melhor, E tu ganha transformar isso em mais. lucro. Ponto. A comunicação está clara, assertiva, com intencionalidade, com verdade, com vivência. E é um trabalho de comunicação para deixar o envelope da mensagem, o envoltório atraente. Porque vendas é muito mais sobre despertar o desejo da pessoa querer te comprar do que Certo. ficar Empurrando, empurrando os né? gatilhos mentais e compra, É, compra, compra. Não. é, É deixar o momento propício. Então, só de falar exatamente. voz lucrativa, como um cliente, estou a pensar: opa, deixa eu saber um pouquinho mais. Exato. Fale-me. Já passei por isso, palestrei nos outros tantos países, sei da minha transformação, é um propósito, não é um meio financeiro, mas é uma consequência. E Exato. eu faço isso porque eu sei que isso transforma vidas como transformou a minha. Queres ter um resultado brutal na tua vida e transformar a tua voz numa máquina de sacar euros? É isso. Entra no link da bio da Bárbara. É isso aí, ó. @barbara.global. No link da bio você consegue fazer a mentoria. Aproveita que eu não deixo aberta sempre, né? Mas você consegue se inscrever na minha mentoria Voz Lucrativa. E mais, eu tenho realmente a missão pro mundo, né? O Globo nem tá aqui à toa. O global é de fato porque Deus me deu essa unção, essa missão, né? Das nações. Então eu te ensino a faturar em euro, em dólar, em libra, né? Na moeda que você quiser, em dirham, em reais. Porque eu entendi o poder que tem. Você não só lucrar no teu próprio país, na tua própria moeda, mas você cruzar fronteiras, né? Romper aí. E eu sou muito apaixonada pelo aquilo que eu faço. É perceptível e é nítido. Parabéns por fazer como tu fazes, na maneira que tu fazes. Muito obrigada, gratidão. E agora nós vamos entrar no momento que eu chamo de Global Speed. Eu vou te falar uma palavra e você vai me dizer o Perfeito, que essa palavra significa pra você em uma frase ou em uma palavra breve, pode ser? perfeito, Combinado? perfeito. Vamos lá. Fé, Fé, pronto. Fé, sustentação, saúde, combustível, networking, sobrevivência, comunicação, lucro, família. propósito. Tá casado, Fernando? Ainda não. Estou a procurar. Namora? Ainda não, estou a procurar. Quem sabe o rapariga lá no Brasil aceita, já acredito que talvez. E se não tiver no Brasil? Aconteceu comigo. Meu Interessante. marido brinca que eu tive que cruzar o oceano para encontrar o amor da minha vida, e isso é verdade, né? Eu saí do Brasil, fui para Suíça. Vou ser sincera, eu saí da Suíça, vim para Portugal. Eu falei, vou só em Portugal e tal. Vou lá, porque na Suíça, pro brasileiro que não tem nenhum, entre aspas, né? Nenhum patrão lá, nenhum vínculo, nem nada, é muito desafiador você ser um cidadão, né? Normal lá. Você vai ser sempre um estrangeiro. E Portugal não. Portugal aqui brasileiro é de casa, né? Como se diz, é o quintal do Brasil aqui e vice-versa, né? Português lá e cá. Então, eu acredito muito. Quando eu conheci meu marido, ele realmente ele veio um grande presente de Deus na minha vida. E que eu nem sabia, eu não sei como é que estaria a minha vida hoje se eu não tivesse emigrado. De verdade. De verdade, não sei te dizer. Se você me perguntar assim, quem seria a Bárbara hoje, né? Não sei se eu estaria casada, eu não sei se eu estaria batizada, eu não sei se eu teria filho, se eu seria mãe, né? Então, quem sabe Deus te trouxe aqui para algo maior, porque o teu propósito também pode estar realmente em outras nações, né? Que você também use esse dom, esse talento da comunicação para carregar a mensagem que Deus te confiou para o mundo, que você cada vez mais fale de Jesus. Na verdade, deixe as pessoas ver Jesus em você, a bondade, esse olhar genuíno, que você nunca perca a tua essência. Gratidão por estar aqui. Gratidão por ter esperado, né? Nós já estamos aqui 4 horas da tarde, praticamente, aqui, todo mundo lá no almoço já com o Joel J. E de verdade, muito obrigada por ter aguardado, para a gente poder entregar essa mensagem, porque não é sobre nós, é sobre ele, né? E que Deus prepare. Na verdade, ele já preparou, né? Ela já nasceu, ela já preparou, assim, uma mulher realmente muito especial para ti, amigo, porque, todo ser humano em dupla é muito maior. Jesus dizia isso, né, de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2, para que você construa a tua família, que você não repita o padrão do passado,
e Deus vai te honrar para você ter uma família ainda mais incrível. E o legado que você vai deixar para os seus filhos, eu tenho certeza que vai ser inspirador. Muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado mesmo. Digo que foi uma felicidade muito grande finalizar o STW com chave de ouro. Vim através dos microfones que eu personalizo. Ano passado fiz vários eventos e a conexão com o Marcel e a Lara foi a melhor conexão de eventos que eu já pude fazer e me abriu portas e finalizei o STW com chave de ouro. A Uau! falar contigo, a ser entrevistado e compartilhar um pouquinho de mim e aprender muito contigo. Que bom, fico feliz por isso. O Fernando entrevistou várias pessoas aqui. Não sei, você chegou a ser entrevistado por alguém ou ainda não? Sua primeira? Ai, que honra, tá vendo? É sempre bom trazer, né, o outro lado da história. E sigam aí o Fernando, eu vou deixar aqui o link para vocês seguirem as páginas dele. Já deixei também o seu arroba qual é? O Fernando Sardinha. E acompanhe, porque é uma das pessoas que vale a pena você acompanhar. E ele também já agora, né, já também tinha dito para mim que ia me entrevistar, então agora a gente encerra aqui, mas fica ligado que vai ter muito mais.